Boa noite a todos e todas. Graça e paz sejam com todos vocês que estão aqui, aos irmãos que nos acompanham pela internet, aos irmãos que vão ouvir o nosso podcast em algum lugar, em algum canto, em algum dia. Que Deus abençoe a todos e que o Senhor possa falar aos nossos corações. Nós estamos na última mensagem da nossa série de mensagens do Pai Nosso. E nós temos conversado sobre essa perspectiva da oração, a oração que Jesus nos ensinou. Nós temos aprendido que Jesus não nos ensinou um conjunto de palavras sagradas. Jesus não nos ensinou uma mandinga de manipulação do sagrado. Jesus não nos ensinou atalhos para Deus. Jesus, com a oração que Ele nos ensinou, nos convidou a uma forma de vida, forma que Ele mesmo viveu e encarnou. Fácil e importante lembrar o contexto que Jesus ensina essa oração, porque falar do Pai Nosso é muito bonito. Quem contesta a oração do Pai Nosso? É a oração que cabe em qualquer templo religioso. Bacana. Mas para quem Jesus falou isso? Óbvio que não serviu só para aqueles, mas tem um contexto. E o contexto são importantes para que a gente consiga compreender a mensagem do Evangelho, pessoal. Porque já diriam os teólogos, texto fora de contexto você usa para qualquer pretexto. O que nós diríamos do Salmo 37, que diz assim: pegue os vossos filhos e esfolem a cabeça deles nas pedras? A Bíblia é a mãe de todas as heresias. E quase todos os massacres da humanidade foram feitos em nome de Deus. Já escravizamos como humanidade, né? Já escravizamos os negros com base bíblica. Já matamos crianças nas cruzadas cristãs feitas pelo Império Romano com base bíblica. Nós já entendemos que negro, mulher e criança eram desalmados com base bíblica. Por isso, quando nós dizemos assim, somos cristãos, somos os seguidores do Jesus de Nazaré, de qual seguidor, de qual Nazaré nós estamos falando, de qual Jesus nós estamos falando? É o Jesus da Bíblia. Qual Bíblia? A que nós lemos conforme as nossas verdades, os nossos absolutos, ou a Bíblia, palavra encarnada, mas parte de um todo que a gente não consegue dimensionar e que a gente apenas vê, como diria o Tiago Arraes, porque agora é parte de um todo que nós ainda não vemos e não sabemos. Eu acho, e aqui é um convite meu como pastor, como teólogo, como pastor líder de uma comunidade, é uma perspectiva bíblica. É a única e verdadeira? Não sei. Eu estava fazendo o meu exame CNH, e aí eu conversando com o examinador para ver se eu ficava mais sossegado e deixava ele mais distraído caso eu errasse. São estratégias, né, pessoal? Cada um usa as armas que tem. Eu vou conversar com o cara, ele não percebe uma mancada, uma seta, tal. Mas foi tudo certo, fui aprovado, tal. Mas aí ele falou, eu falei, sou examinador também, mano. Carteirano, né? Ele falou assim, é? E por que você não está trabalhando? Ele falou, não, porque agora não dá mais. Mas o que você faz? Eu falei, sou pastor, né? A gente põe assim. Ele falou assim, de qual igreja? Eu falei, Igreja Batista. Ele falou, o que é a Igreja Batista? Eu falei, mano, o que é, mano? Tá tirando? Como assim? E eu percebi que o cara não tem dimensão de nada. E ele falou assim, mas como é que são os crentes? Eu falei, eita, rapaz, tem televisão não? Não falei porque ele me reprovou, só pensei. Mas aí eu comecei a tomar uma dimensão de como as pessoas não sabem, né? E de como nós temos a responsabilidade de dizer, pô, a Bíblia diz essas coisas. A Bíblia fala disso aqui, ó. E
assim, em partes eu agradeci a Deus, porque normalmente eu tenho que ficar dando justificativa que eu não sou ladrão, que eu não tenho aras, que eu não tenho iate, que, né, eu posso usar camisa polo, não tenho que ficar andando de terno e gravata o tempo todo, enfim. Mas por que eu estou dizendo isso? Porque eu pude mostrar para ele uma perspectiva da leitura do texto sagrado. Eu falei assim, mano, eu não sei te dizer o que é ser crente batista, eu sei dizer o que eu como batista vejo, leio e faço. Ele falou assim, o que você vê, lê e faz? Eu falei, bicho, você não quer só fazer o exame? Não, você quer conversar uma hora dessa? Mas enfim, vamos lá. Eu falei assim, eu acho que a gente é capaz de conviver com o maior tipo de gente, o maior número de pessoas possível, querendo das maneiras mais diversas possíveis, com a pluralidade de personalidades, jeito de ser, condição sexual, condição financeira e social possível, porque Deus é amor e Deus ama todas as pessoas. E eu tenho uma mensagem e uma forma que eu leio a Bíblia: Jesus Cristo de Nazaré, que morreu na cruz por amor a todos. Aí ele falou assim, eita, é bonito isso, né? Eu falei, eu acho. Ele falou assim, mas todo mundo pensa assim? Eu falei assim, todo mundo é muita gente, mano. Aí acabou o exame, porque foi bem rapidão. Eu agradeci a Deus, tal. Então, muitas coisas que a gente fala aqui na Primeira Igreja Batista em Botucatu é um jeito de ler as Sagradas Escrituras. Você não é obrigado a pensar como a gente, mas tem feito sentido para muita gente, tem alcançado muitos corações. E a minha oração é que você que cansou de religião, você que me ouve e está cansado da religião, dá para ser cristão de um jeito diferente, como nós falamos na série passada. E me parece que Jesus está convidando os seus discípulos, assistidos pela multidão de maltrapilhos, a serem cristãos ou cristãos de uma forma diferente. E hoje nós chegamos numa parte final desse jeito de ser. Lembremos que oração não são palavras, mas um jeito de viver que Jesus nos convida. E Ele nos convida a dizer assim, depois que nós oramos, Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade aqui na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos quem nos deve. Nós chegamos em Mateus capítulo 6, no versículo 13, que diz, livra-nos do mal. Algumas traduções vão dizer, livra-nos do maligno. Eugene Peterson, na tradução, a mensagem vai dizer, livra-nos do diabo e de nós mesmos. E algumas traduções complementam, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre, amém. Mas, nos melhores manuscritos, essa parte, no grego, não existe. Pois bem, Mateus capítulo 6, versículo 13, abre aí a sua Bíblia para que você leia comigo e você testifique a Escritura Sagrada. Mateus capítulo 6, verso 13. E não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. É importante nós deixarmos claro algumas coisas. Primeira delas, a palavra tentação. Quando Jesus está ensinando os discípulos a orar, e lembremos que ele está falando para os 12 discípulos e uma multidão de maltrapilhos na sequência. Não nos deixe cair em tentação. Essa palavra confunde muita gente. Por quê? Porque não é o Deus que Tiago escreve que não tenta ninguém? Não é o que Hebreus escreve que ninguém nunca foi tentado por Deus? Muitas vezes nós oramos esse texto e a nossa teologia tradicional cristã, não tradicional no sentido bom da palavra, talvez tradicionalista e religiosa, nos convida a interpretarmos que Deus fica como como é que chama? Jogos mortais? Fazendo brincadeiras conosco. Vou tentar aqui o fulano, deixa eu ver se ele aguenta, essa costa é larga. E nós começamos a enxergar como que se Deus ficasse mandando provações para ver se a gente tem condição de suportar e não, e para que a gente melhore como pessoa. Então, Deus ele se torna um maniqueísta, Deus se torna um títere.
Um Deus controlador que fica brincando com a gente, com as nossas dores e com a nossa capacidade de suportar as coisas. Então, vem Jesus e diz assim: Deus, não nos deixe cair nas tentações. Então, a primeira coisa que eu queria dizer para você é que a palavra tentação aí, ela não cai bem. A melhor palavra que cai aí para a interpretação do texto grego e do contexto do qual Jesus estava falando é provação. Porque a palavra provação condiz mais com o coração de Deus. Veja, se você pegar a história do povo de Israel, aquele Israel que saiu do Egito, lembram dessa história ou não? Moisés estava lá de boas. Aí Moisés falou assim: quer saber, eu vou meter o louco nessa parada. Estou traduzindo assim para ficar mais rápido e mais contextualizado. Vou meter o louco nesse negócio, cansei de ser escravo. Aí chega lá, galera, e aí, que tal a gente vazar aqui? Vamos meter o louco, vamos vazar, tal. Aí os caras falam: mas Moisés, está maluco? Não vamos vazar não, o faraó não vai deixar. E Moisés fala assim: não, Deus falou comigo. Aí os caras: mas que Deus? Chamei o sou. Olha que louco. O Deus que chamei o sou não tem nome. Moisés, você quer que a gente saia daqui, arruma treta com o faraó para seguir um cara que não sabe quem ele é, ou que ele fala que ele é? Olha só, é assim. E aí os caras: não, então beleza, Moisés, então vamos. Aí foi todo mundo bonito, cantando, dançando e tal. Só que vejam bem, eles demoraram 3 meses para chegar às margens da Canaã, que era a terra que Deus tinha prometido e que Deus tinha dito: vão todos vocês e os seus filhos e seus descendentes para a terra que eu dei para vocês. Aí os caras chegam em 3 meses, pessoal. Estão prestando atenção, pessoal? 3 meses. Aí os caras chegam tudo nas portas de Canaã. E aí os caras: tem gigante, cara. Mas a terra tem uvas que os caras carregavam o cacho em 2, ó. Só que aí eles mandam os 10 espias. 12 espias, um de cada tribo. Vai os 12, ficam 40 dias. Vai lá todo mundo. Voltam os 12. Os caras falam: bicho, a terra é boa. Sensacional. Mas tem um povo doido lá, nós vamos ter que tomar dos caras. Desses 12, os caras eram uma assembleia. Acho que surge daí os batistas. Aí os caras eram na assembleia: ei, dos 12 espias favoráveis para que a gente entre na terra prometida, 10 diz assim: tô fora. Só 2 votam a favor. Quem são? Josué e Caleb. Por que eu estou contando tudo isso? Porque em 3 meses os caras chegaram. E aí a Bíblia diz assim: que Deus provou o coração de todo o povo de Israel, fazendo-os peregrinar 40 anos no deserto, para que toda aquela geração que não acreditou, aquela geração que não quis se assumir como filhos de Deus, como herdeiros de uma bênção que Deus tinha dado, para que o povo vivesse em paz e não fosse mais escravo, toda aquela geração seria provada no deserto. Então Deus é um Deus que prova. Mas olha só que interessante. Deus prova o quê? Pessoal, Deus não é produtor de fase de videogame que fica dificultando as fases, sabe? Passou dessa fase, agora fica uma fase mais difícil. Passou dessa fase, fica uma fase... Não é isso. O que Deus nos prova? Deus nos prova segundo a dureza do nosso próprio coração, de acreditar no que Ele é, no que Ele faz e de quem ou qual é a realidade que eu e você somos. Quando então Deus diz que prova, Ele está falando em relação a nós mesmos. Então, não nos deixe cair na prova contra nós mesmos. Não nos deixe fraquejar diante da nossa realidade. Não nos deixe fraquejar diante da nossa humanidade. Não nos deixe fraquejar diante da nossa impossibilidade de crer. Não nos deixe fraquejar, Senhor. Não nos prove, Senhor. Não nos prove diante da nossa humanidade. Jesus ensina quem isso? Os discípulos e a multidão de miseráveis.
Porque para uns discípulos que seriam perseguidos logo depois, e para uma multidão de oprimidos, era muito difícil acreditar neles mesmos, era muito difícil acreditar na mensagem de amor, era muito difícil acreditar numa mensagem de partilha, era muito mais fácil se tornar egoísta, era muito mais fácil se tornar um acumulador, uma acumuladora, do que acreditar no pão nosso de cada dia, do que acreditar que os pecados são nossos, do que acreditar que o reino é nosso, do que acreditar que no reino de Deus tem casa para todo mundo. Vocês estão me entendendo? Então, quando nós somos provados quanto o mal que habita em nós e do mal que está do lado de fora. É por isso que o Jenny Peterson, na tradução a mensagem, vai dizer: guarde-nos do mal, do diabo e de nós mesmos. Por quê? Porque o mal anda ao derredor. Que derredor? Nas circunstâncias, usando pessoas. Mas o pior é o que está do lado de dentro. Ele habita em nós com a nossa humanidade caída, com o nosso egoísmo, com a nossa ansiedade, com a nossa falta de solidariedade. Ele vai nos alimentando. Então, quando nós falamos Senhor, e quando Jesus nos ensina a orar é viver, livra-nos, Senhor, não nos deixe cair em tentação, livra-nos das provações, Senhor, que diante da minha humanidade eu não ceda, eu não me torne como um mundano, eu não me torne como um perdido, mas que agora eu seja um alcançado pela graça, pelo reino, e não sucumba à minha humanidade. Então não nos deixe cair em tentação. Você pode orar isso essa noite: Senhor, não me deixe cair em tentação. Porque, Senhor, me dá misericórdia, porque se o Senhor me der força eu mato, sabe? E como nós somos, né? Fazendo uma pausa aqui nessa primeira perspectiva de oração. Nós estávamos cantando ali. E eu não sei que cargas algo, meu filho Daniel achou que ele era o Fernando. Estava lotando a bateria do meu celular, gravando o louvor. E de repente chegou a Lu do lado dele. Aí a Lu encostou a cabeça no ombro dele. E aí ele buscou o rosto da Lu para encostar a cabeça dele. Olha como nós somos doentes. Nós tendemos a menosprezar o relacionamento simples de duas crianças, porque a nossa cabeça é perversa. Eu vou dizer uma coisa para vocês: eu não sei se Deus se agrada mais desse culto aqui ou do que está acontecendo lá em cima. Eu acho que é o que lá de cima. Porque lá está a inocência com toda a bagunça, com todas as vezes dificuldade de lidar com eles. A Bíblia diz que é da boca das crianças que flui o perfeito louvor e a perfeita adoração. Mas nós não estamos perdidos, fiquem tranquilos. Por quê? Porque há um caminho. E eu fui inspirado por aquela cena. Eu falei: como nós temos dificuldade com os relacionamentos. Como nós evitamos muitas vezes os relacionamentos porque nós já fomos machucados, porque nós já fomos feridos, porque hoje está todo mundo aproveitando de todo mundo. Nós adoecemos o nosso olhar, nós adoecemos o nosso coração, nós adoecemos a nossa compreensão de mundo. E quando Jesus nos ensina a orar, e orar é uma forma de viver, Ele está dizendo: Senhor, não permitas que eu caia na provação. Não me deixe cair em tentação, porque a tentação é eu odiar. A tentação é eu ter um olhar manchado. A minha tentação é eu dizer que ninguém presta. A minha tentação é eu dizer que eu não confio mais em ninguém mesmo, porque no mundo ninguém quer saber de ninguém. Esse mundo é um mundo de lobos e tal. E nós começamos a se fechar, E o reino que era para ser nosso, o reino que era para ser de todo mundo, nós que éramos para ser sal da terra e luz do mundo. Esse é o contexto da oração do Pai Nosso. Nós que éramos para levar a mensagem de esperança, nós somos aqueles que são amarguradas, que vê pecado em tudo, que não consegue contemplar o belo, que não consegue contemplar a beleza, que não consegue contemplar a amizade, que não consegue desfrutar da boa vida, que não consegue desfrutar dos pequenos momentos simples. Ricardo fez uma observação sensacional.
É só quem é cheio do Espírito Santo consegue agradecer a Deus porque uma irmã tirou o seu prato. Porque a nossa tendência é... Bom, cada um tem um papel no corpo de Cristo. Eu toco e ela tira o prato. Tá tudo certo. Não, não tá. Não, não tá. Obrigado, Senhor, pela vida da minha irmã. É só quem é cheio do Espírito Santo consegue fazer isso. Por quê? Porque nós começamos a perceber um coletivo. Mas quando nós caímos em tentação e quando nós não aprendemos a orar como Jesus nos ensinou, a gente fica insensível a essas coisas todas. A gente fica insensível. Então, quando Jesus está nos ensinando a orar, e ensinando os seus discípulos que incendiariam o mundo, no bom sentido, e aquela multidão de maltrapilhos, eles estão dizendo que o sofrimento de vocês não moldem o coração de vocês com raiva, ódio, rancor, mas que vocês sejam transformados pelo reino generoso, gracioso do Deus que eu estou mostrando e evidenciando para vocês. Então, quando nós dizemos a oração do Pai Nosso, nós estamos dizendo que fomos influenciados por uma perspectiva. Agora a pergunta que não quer calar. A boca fala do que está cheio o coração. O cara que fala muito em merda é porque ele tem o coração cheio de merda. Ou desculpa. Fezes. Aquele que fala muito em morte eu vou dizer uma coisa para vocês aqui. Eu poderia usar esse texto, esse fragmento da Sagrada Escritura para atacar o terror em todo mundo. Mas você sabe qual que é o risco que nós corremos aqui como Primeira Igreja Batista com essa perspectiva teológica? De algumas pessoas dizerem assim como eu já ouvi: você é doido, eu não vou nessa igreja não. Esse pastor não acredita no diabo? O cara vai deixar de vir na igreja porque o pastor não acredita no diabo. Porque pastor bom é o que acredita. Hã? Nós estamos ficando malucos. Não, porque o mal, tal, que não sei o que lá. Pessoal, o mal existe, só que eu estou dando uma perspectiva da qual parece-me que Jesus falou mais do que aquele bichão que pega no escuro, que a cuca te pega, pega daqui, pega de lá. Mas as pessoas não querem ouvir isso. As pessoas querem continuar acreditando no conto de fada dos gregos, dos helênicos, da persona maligna, da persona benigna, e o Armagedon, e o conto de fadas do bem contra o mal. E aí a gente é roubado da gente mesmo, e aí ninguém precisa se examinar, porque o mal guerreia contra o bem nas esferas espirituais. Então basta eu fazer a minha oração, ler minha Bíblia, dar meu dízimo, que vai estar tudo certo. Nós produzimos crianças no jardim de infância, no pior sentido da palavra, de que não pensa, de que não reflete, de que não se examina. Então, quando Jesus está orando, ele não está com foco no mal, ele está com foco nas pessoas, para que o coração de quem sofre não seja moldado pelo mal que os habita. E aí ele continua dizendo: livra-nos de todas as influências que o mal está mostrando para mim. Livra-nos, Senhor, de todas as influências que o mal está mostrando para mim e para os meus irmãos. O mal está por toda parte, mas livra-me, Senhor, de ser um lunático. Livra-me, Senhor, de ser um desesperançado. Livra-me, Senhor, de ser um fatalista, de achar que não tem mais solução para o mundo. Livra-me, Senhor, de achar que a morte é a única saída. Livra-me, Senhor. Livra-me, Senhor. Não é isso que diz o versículo 14? Porque teu é o reino, tu é a glória, tu é a honra, agora e para sempre. Então não é a morte que tem a última palavra, não é a desesperança que tem a última palavra. Por quê? Porque Jesus nos ensinou a esperar nele, a orar e a viver com essa esperança. A segunda perspectiva
de Jesus nessa fala, não nos deixe cair em tentação, mas livrai-nos do mal e do maligno, ela se encontra à luz de Deuteronômio capítulo 10. Moisés, diante das crianças, Deuteronômio significa segunda lei. É onde Deus fala novamente ao povo a perspectiva da lei. E Moisés, pouco antes de morrer, ele reúne as crianças de Israel. Eu posso imaginar Moisés sentado nas pedras e falando com as crianças, e ele diz assim: crianças, não odeiem os egípcios, porque vocês foram estrangeiros na terra deles. Quando Moisés diz essas coisas, pessoal, ele está dizendo que um verdadeiro livre não é quem tem a carta de alforria. O verdadeiro livre é aquele que não odeia. E a verdadeira paz só é encontrada quando o ciclo da maldade é quebrado. A verdadeira libertação só acontece quando o ciclo da maldade é quebrado. E como diria o filho do Hamas, convertido ao evangelho de Jesus de Nazaré, ele disse assim: enquanto o evangelho não entrar, a guerra nunca acaba. O rabino Lord Jonathan Sacks, ele diz assim: a única forma de trazermos a paz no mundo é através do amor. Parece simples, mas não é. Parece simples, mas não é. E o que seria a oração de Jesus, então, nos ouvidos de quem ouvia? Jesus estava falando para aqueles que eram oprimidos e para aqueles que eram rejeitados e que tinham todos os motivos para ter ódio. Dependeria deles a oportunidade de quebrar a corrente do ódio e não pagar o mal com o mal. Então, quando Jesus diz: Senhor, livra-nos do mal e do maligno, é: Senhor, nos ajude a não devolver o mal com o mal. Senhor, molda o meu coração para que a tua palavra e o teu espírito moldem todos os meus sentimentos. E aí vem a frase de Moisés: não odeiem os egípcios, porque vocês foram estrangeiros na terra deles. Ou seja, não paguem o mal com o mal. Se algum egípcio aparecer aqui, tratem-no bem. Dê comida, não escravize. Não é essa a perspectiva do jubileu do ano aceitável do Senhor, do qual Jesus está falando dentro do contexto dessa mesma oração, e a gente já passou por isso nas mensagens anteriores? O ano aceitável do Senhor, Isaías capítulo 61, pois ele me ungiu para pregar as boas novas de libertação ao oprimido, ao cativo, ao pobre. Então, quando Jesus diz livra-nos do mal, pessoal, Jesus não está falando para a gente pedir para Ele nos livrar de algum ser que vive em algum canto, que está com o tridente espetando a consciência das pessoas. Ele está dizendo para a gente examinar o nosso coração, e na hora que nós tivermos a razão, e nós tivermos todos os motivos, para dar o troco, o Espírito Santo nos conduza à reconciliação e à paz. Nossa, pastor, mas tem base bíblica para isso? Eu poderia fazer outra série de mensagens só falando disso. Eu vou dar um exemplo só: José do Egito. Qual que é a história de José do Egito, pessoal? Os irmãos mais velhos tinham inveja dele. Por quê? Porque o pai tinha ele como preferido. E os irmãos falam assim: quer saber? Nosso pai puxa muito o saco do nosso irmão José. Vamos fazer um esquema aqui. Vamos vender ele como escravo. E aí a gente pega a túnica que o pai fez para ele, molha com sangue de animal e diz que uma fera do campo comeu ele. E foi o que os caras fizeram. E venderam José como escravo.
E José na prisão, ele teve um sonho que um dia muita gente se prostraria perante ele. Bem, enfim, resumindo, como diria meu amigo, resumindo o enterro, é o seguinte: aí José chega a ser governador do Egito e há uma grande fome na terra. O Egito tinha se preparado para aquela grande fome. Quem que bate na porta do Egito para falar com o governador do Egito para pedir comida? Os irmãos de José. E José vê, eles estão todos aí. O que o José faz? Arma uma emboscada. Pega um pouco de trigo, põe dentro da bolsa de um dos irmãos e diz assim: tem ladrão aqui, hein? Tive um revelamento. Ele fala assim: revista a bolsa de todo mundo. E aí os irmãos dele tudo na sussa, né? Foi lá, acharam o trigo lá, ladrão, morte. Mas José, ele é tocado pelo evangelho e ele diz assim: não, morte não. E ele vai diante dos irmãos dele e diz assim: cadê o nosso pai? E a primeira pergunta dele é: o nosso pai ainda está vivo? Aí todo mundo: como assim nosso pai? Eu sou o José que vocês venderam. Que não sei. Aí todo mundo se prostra perante ele. E ele diz assim: não, levanta todo mundo, vai buscar o pai. Traz o pai. E todos são abraçados pelo sustento, todos são abraçados pelo perdão, todos são abraçados pela misericórdia. Isso é ser livre do mal e da maldade, do maligno. É quando nós temos a justiça nas mãos e nós não imputamos como vingança, mas nós fornecemos o perdão, nós fornecemos a cura, nós fornecemos a reconciliação e nós abençoamos aqueles que nos amaldiçoaram. E nós propagamos a mensagem do Evangelho de Jesus de Nazaré. Essa é a forma que eu leio o Evangelho de Jesus de Nazaré. Por isso, quando nós concluímos a nossa forma de orar como o Senhor Jesus nos ensinou, nós não concluímos e pau no capeta. Não. Vamos matar todo mundo porque agora nós mandamos aqui, porque nós somos tudo cristãos. Não, não, não. Ao contrário. Nós vamos abrir as nossas mesas. Nós vamos abrir as nossas casas. Nós vamos levar o ano aceitável do Senhor e propor a reconciliação. Mas agora vocês estão por cima da carne seca. No Evangelho não existe ninguém por cima da carne seca. No Evangelho existe todo mundo dependente da graça de Jesus de Nazaré. Mas agora vocês que mandam. No Evangelho ninguém manda, porque em Cristo Jesus não há escravo nem livre, nem homem nem mulher, nem judeu nem grego, todos são um em Cristo Jesus. Gálatas, capítulo 3, versículo 27 e 28, diz Paulo. Então eu quero concluir a mensagem dessa noite dizendo uma coisa. É muito comum as pessoas dizerem: eu quero deixar o mundo melhor para os meus filhos. Não. Eu quero deixar filhos melhores para o mundo. Eu quero deixar netos melhores para o mundo. Eu quero ser uma pessoa melhor. É por isso que eu preciso de Jesus. É por isso que nós buscamos a Jesus, para nos tornarmos pessoas melhores, para sermos melhores. E olha só, melhores no amor, melhores na dor, melhores em tudo. Por isso, nós cantamos da esperança. É por isso que nós lemos o Evangelho de Jesus nessa perspectiva, porque nós queremos ser melhores. E eu queria convidar você a se colocar de pé nessa hora. Eu queria convidar você a cantar essa canção novamente, agradecendo a Deus pelo sacrifício, pela ressurreição e pela possibilidade de recomeçar. Quem sabe você tem colocado diante do Senhor uma causa, um sentimento, uma questão,
Que o perdão e a misericórdia te alcancem, para que você abençoe a você mesmo, aos que estão à sua volta e aqueles que vão ser alcançados pelo seu perdão e pela sua misericórdia. Dias melhores para mim, dias melhores para você, dias melhores para todos nós e através de nós. Deus os abençoe. Amém.